Olá, meu nome é Ian Freza do Teclado Disléxico e como eu havia prometido na minha crítica de Batman vs Superman, eu vou aprofundar sobre um detalhe do filme que me irritou bastante. Então, se você não viu Batman vs Superman, pare agora porque lá vem spoiler. Beleza? Batman, nesse filme, ele mata capangas, ele mata pessoas, ele usa arma de fogo e sai atirando, explodindo e pessoas morrem. Eu vou falar sobre heróis e vilões. Duas concepções de personagem, né, desse lado e desse lado, tão cruciais, tão importantes, estão presentes em quase todas as formas de narrativa que a gente conhece, mas a gente para pouco para analisar o que é que constitui um herói, o que é que constitui um vilão. E como isso se dá numa narrativa, principalmente na narrativa cinematográfica. Beleza? Então vamos pro estudo. Vamos começar fazendo uma análise de duas cenas do filme Fogo contra Fogo, de Michael Mann. Ambas cenas tratam do dilema conjugal entre homens e mulheres. A primeira é com Robert De Niro. Vamos acompanhar. Eu quero que você preste atenção na ação e no que está sendo dito. I don't even know what I'm doing anymore. I know life is short. Whatever time you get is luck. You want to walk? You walk right now. Or on your own. On your own, you choose to come with me. Agora vamos ver a cena de Al Pacino. E eu quero que vocês prestem atenção na atuação e nas palavras que são ditas. Put the television set down. I never cheated on you, bitch. Well, maybe you should have. I should have. The way you're part of this. Oh yeah, I made Ralph fuck you because it makes me feel good. Our situation is absurd. Look, maybe I should... Shut up, Ralph! Sit down! Well, why is it that I have to figure things out and explain them to you? What do you do? I say what I mean, and I do what I say. Baseado apenas no movimento corporal, nas expressões e no que é dito nessas cenas, se pormos em prática nossos preconceitos de como é que um herói se porta, como ele age e reage, nós tomaríamos o personagem de Robert De Niro como o herói de Fogo contra Fogo. No entanto, para quem assiste o filme, é claro que o herói, o mocinho, é Al Pacino. Essa quebra, mesmo que seja apenas em atuação, desperta uma das perguntas mais fascinantes de qualquer narrativa. O que é que separa um herói de um vilão? É o tipo de pergunta sem resposta correta ou única. É o tipo de pergunta que o mais importante não é a resposta, mas sim a dúvida, pois nós estamos debatendo sobre nossas próprias perspectivas e visões de mundo. Eu irei falar um pouco sobre heróis e vilões, mas antes de começar, eu gostaria que vocês guardassem essa cena na memória de vocês. É uma linha de diálogo fenomenal, porém, por se tratar de uma animação, o poder de seu ensinamento muitas vezes passa despercebido. I won't take any chances, General. A single grain of rice can tip the scale. One man may be the difference between victory and defeat. Antes de mais nada, precisamos estabelecer o que é um herói. No livro A Jornada do Escritor, Christopher Vogler define o herói como aquele personagem que passa por maior mudança, aquele que aprende com os conflitos da narrativa. Ele sugere até que o detetive Rosewood e o tenente Taggart, de O Tira da Pesada, sejam os heróis do filme, já que Alex Foley muda muito pouco durante a narrativa. Eu usaria o termo como ele é mais conhecido popularmente. O herói como personagem com que a gente se identifica.
aquele pelo qual a gente torce. Com isso definido, podemos fazer uma linha cujos polos sejam completamente opostos. Deste lado, os heróis mais puros e mais honestos, quase perfeitos demais. Heróis como Atticus Finch, de O Sol é para Todos, Jefferson Smith, de A Mulher Faz um Homem, ou Superman, de qualquer filme de Superman. Do outro lado do espectro, temos os vilões mais terríveis e cruéis. Amon Goeth, de A Lista de Schindler, Coringa, de Batman, e Anton Chigurh, de Onde os Fracos Não Têm Vez. E quanto mais humano esses heróis ou vilões forem, mais ao centro eles vão chegando. George Bailey, de A Felicidade Não Se Compra, não quer ser um herói. Ele não quer esse papel. Por isso, por mais que suas ações sejam mais nobres que as de Atticus Finch, ele não é o ideal. Ele não é a imagem que buscamos. Assim como Michael Corleone não é o pior dos vilões, pois ele é um homem que foi engolido pelas regras do mundo no qual ele vivia. Um homem que teve sua humanidade aos poucos arrancada dele. Acho justo então dizer que, socialmente, esses heróis do extremo são os nossos superegos. E que os vilões do outro lado são os nossos ids. E que no centro, bem no meio, está o nosso ego social. E é sobre esse centro que eu quero falar com vocês. Sobre a fina linha que separa o superego do id, o herói do vilão. O que separa aquilo que consideramos certo daquilo que consideramos errado. E para tanto, precisamos falar sobre moral e ética. Etimologicamente, a palavra moral tem sua origem do latim, que vem da palavra mores, que significa relativo aos costumes. Ou seja, moral vai tratar de acordos e regras sociais e interpessoais que ditam a vida em grupo. Sua característica é de fora para dentro. Não há uma única moral. Em grande escala, podemos ver que existe uma moral ocidental e uma moral oriental. Uma moral de cunho cristão, uma moral brasileira, uma moral nazista. Ela, a moral, tem caráter obrigatório. Já a ética tem a origem etimológica da palavra grego ethos, que significa o modo de ser. A ética, por natureza, parte de dentro para fora. São os valores do homem para que ele consiga construir um bem-estar social. A ética é a forma que o homem deve se portar no seu meio social. A ética tem grande carga filosófica e reflexiva, tendo como um de seus papéis debater essas regras interpessoais e a própria moral, sempre buscando uma otimização do bem-estar social. This guy, Flash Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. Agora que entendemos isso, eu proponho uma máxima. Eu acredito que quando tratamos personagens e suas ações narrativas, nós tendemos a perdoar as atitudes imorais, mas nunca perdoamos as atitudes antiéticas. Há dois personagens que sempre me fascinaram, exatamente pelo fato deles andarem na linha que divide o superego do id. Esses personagens são Batman e Dexter, das séries homônimas. Vamos começar com a construção do personagem de Dexter. Segundo ele e seus flashbacks, sua natureza assassina é fruto de um crime hediondo em sua tenra idade. Ele é criado por seu pai adotivo, que ao perceber esse impulso violento, encaminha o filho para exacerbar suas compulsões assassinas, de forma que o certo fosse feito. Dexter tem um código de conduta meticuloso e que, de certa forma, visa o bem-estar social. Ele mata aqueles homens que merecem morrer. Então, seu impulso assassino deixa de ser fundamental
E o que se torna primordial são os objetos que receberão suas ações assassinas. Estamos falando de criminosos, assassinos, homens torpes e cruéis. Nós nos relacionamos com Dexter pois vemos o mundo tal como ele. Estamos lá ouvindo seus monólogos internos. Vemos o mundo por sua ótica. Nossa moral ocidental tem como um dos seus pilares de sustentação a noção de que nenhum indivíduo deve agir individualmente em nome da justiça. A justiça é um ser supremo ao qual todos nós nos rebaixamos. Se lembra que eu pedi pra você guardar aquela cena de Mulan na cabeça? Pois bem, é aqui que ela entra. I won't take any chances, General. A single grain of rice can tip the scale. One man may be the difference between victory and defeat. Heróis e vilões não são ditados pelo que é certo ou pelo que é errado. Então como é que essa construção se dá? Às vezes, o menor das coisas pode ser o maior das coisas. Eu acredito piamente que a construção do que separa um herói de um vilão se dá devido ao que eu chamo de personagens norte. Geralmente eles são coadjuvantes, muitas vezes são figurantes, mas são eles que agem para o espectador e para o leitor como bússolas morais. Em Dexter, muitas vezes esses personagens aparecem como os familiares das vítimas dos criminosos que Dexter pretende caçar. Em Fogo contra Fogo, são os policiais assassinados, e a menina sequestrada. Vemos como eles sofrem, vemos a dor deles, criamos empatia, logo vemos os personagens como heróis e vilões. Lembrando, ver alguém como herói ou vilão é uma questão puramente de perspectiva, já que se a construção narrativa de Star Wars fosse feita de outra forma, esse assassino em massa seria o verdadeiro vilão de Star Wars. Alright, look. You're a roofer. Some juicy government contract comes your way. You got a wife and kids, the 2-story in suburbia. This is a government contract, which means all sorts of benefits. Along come these left-wing militants and blast everything within a 3-mile radius with their lasers. You didn't ask for that. You have no personal politics. You're just trying to scrape out a living. Excuse me, I don't mean to interrupt, but what are you talking about? The ending of Return of the Jedi. My friend here is trying to convince me that any independent contractors who were working on the uncompleted Death Star were innocent victims when they was destroyed by the rebels. Voltando para a construção de Batman e a opção e a escolha de Zack Snyder de mostrar Batman assassinando pessoas, usando arma de fogo, causando explosões em que pessoas morrem, ele tira desse personagem algo que foi duramente construído ao longo dos anos. Nada vai desfazer, eu sei que nada desfaz o que foi feito. No entanto, para toda uma geração que está começando a acompanhar esses filmes agora, ele tira de uma forma muito descarada toda essa construção da moralidade. Ele tira de Batman todo um embate filosófico entre ele e o Coringa. E para uma nova geração, eles vão ver Batman desse jeito. E eu acho que ele fica um personagem mais fraco, menos interessante. Se você for ver, até no Dexter que eu falo que mata, tortura, mas a gente entende muito mais porque
Dexter mata do que o Batman mata. Esse Batman mata por matar, ele não precisa matar. E não há uma motivação por trás. Não há um debate, nem um embate filosófico, como a gente vê em Dexter. Então ele tira de Batman a essência de Batman. Para finalizar, eu vou analisar o último painel de A Piada Mortal. Talvez o melhor HQ de Batman que existe. Então o Coringa contou uma piada pro Batman. E no primeiro quadro, a gente vê ele rindo. No segundo, continua a risada dele, ele pede desculpa. No terceiro quadro, a gente vê que Batman começa a ver graça daquela piada. Os dois começam a rir no quarto painel, mas aí acontece algo muito importante nesse quarto painel. Nós vemos entre Batman e o Coringa uma viatura da polícia chegando e vemos o barulho da sirene. No próximo painel, Batman ri com o Coringa. O barulho da sirene é maior. A luz da viatura da polícia vira meio que um sol lá atrás. A gente vai se aproximando dos pés dos personagens. E no antepenúltimo quadrinho a gente vê o pé do Batman, o pé do Coringa, eles estão separados por um filete de luz causado pela viatura. A gente tem um zoom maior ainda, a gente não vê mais os pés dos personagens. E no último quadrinho, a luz se apaga. A genialidade da construção visual e semiótica dessa última página só poderia ter saído da mente de um gênio como Alan Moore. Porque o que ele faz é, através da imagem, mostrar pra gente que Batman e Coringa são duas faces opostas da mesma moeda. Não à toa, o verso do quadrinho é esta imagem aqui. E o que separa o Batman do Coringa é a moral. É o que a gente cria. A força policial, a força da justiça é algo criado pelo homem. Então, aquele feixe de luz ali representa a moralidade. E de um lado temos o Coringa e do outro temos o Batman. Isso é genial. E o último quadrinho, quando a luz se apaga, a gente vê que Batman e o Coringa são a mesma pessoa. E o que muda é o menor das coisas. É um grão de arroz. Galera, foi muito bom fazer esse vídeo. Eu tô com um probleminha técnico, por isso que os vídeos vão demorar um pouquinho mais para sair. Eu estou resolvendo, o laptop queimou. Então, me perdoem, vai demorar um pouquinho os próximos vídeos, mas eu vou voltar com toda a força assim que o laptop voltar do conserto. Se você gostou do que você viu, aperta o like, aperta o subscribe e não esqueça de compartilhar o teclado sempre que puder, beleza? Eu fui!